Papangu é rock troncho, hermetocore, diretamente da Paraíba, no Brasil. E a gente faz uma mistura de rock progressivo com música muito pesada, rompantes de metal extremo e, claro, muitos ritmos nordestinos do Brasil. Cantiga de um lugar ali depois do mar, conselho bom de esquecer, retrato pedestal firmado no pontal, separa o cais do entardecer. O show é razoavelmente interativo, então o público é convidado a participar mesmo nas músicas que eles não conhecem, seja com palmas, percussões, pequenos cantos, um refrão que você rapidamente aprende, um solfejo. Então mesmo em outros idiomas, eu acho que é fácil para o público rapidamente se sentir conectado, ou pelo menos a gente gosta de acreditar nisso. Às vezes a galera vem falar com a gente e diz: eu nunca tinha escutado a banda sequer no streaming, em nada, eu conheci a banda aqui no show e eu acho isso fantástico. Isso pra mim é a parada mais massa que existe. Cantiga de um lugar ali depois do mar. O fato da gente cantar em português, sendo uma banda que faz muito metal, eu entendo que é uma coisa que vai um pouco fora da curva. A gente tenta ir na contramão disso, pra nós é mais autêntico cantar no nosso idioma e a gente acha que a nossa verdade vai ser passada com mais autenticidade para o público. Segura o forró, segura o forró! Baixinho, 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 forrozinho. Somos a banda Papangu de João Pessoa, na Paraíba. A gente vem dela do extremo nordeste. E a gente tem esse jeito de João Pessoa, que é uma cidade, é uma capital, mas é uma capital tranquila, é uma capital pacata, que tem aquela coisa da pé na areia, mas também é um lugar meio nervoso, assim. Então tem um pouco aí do som da Papangu nisso, com toda certeza. Salve de palmas. Tombo por mal olhado, colosso engolido, Capado e desmontado. Vai! semblante corroído. Rodolfo Salgueiro dos Teclados. Tinham composições que precisavam brilhar, ter uma nova abordagem. No caso do Celestial, se chamar ele de solar, como você diz, eu acho que é a forma como a arte visual da Juliana Lapa, naquele brilhante painel, que na verdade são 3 painéis, é um tríptico, ela conseguiu capturar o sentimento dela ao ouvir a música. Acho que orienta muito a percepção sonora. É tudo sinestésico. Você não consegue ouvir um som e não associar ele à capa inicialmente. Velho, tu não dá vacilo que eu tô invulnerável.
inesperável sempre a ver. Faz tempo que eu tô calado de olho na forma que te portas. E vê presente e não se trema que o destino é a nós. A gente escolheu gravar na fita por uma questão de oportunidade, ocasião e fazia sentido até financeiro, porque com poucos dias de estúdio, a fita te limita ao que você pode fazer. Então, ter o rolo de filme para gravar o disco nos ajudou a arranjar para aquilo, agendar para aquilo e gravar para aquilo. Então foi muito prático nesse sentido. Financeiramente fez muito sentido, porque a gente tinha só 9 dias de gravação. E a gente precisou tocar ao vivo. Tendo vindo de uma turnê internacional, isso fazia muito sentido. Porém, na pré-produção do Celestial, a gente percebeu que as músicas tinham esse caráter de rituais de proteção e de ir contra a inteligência artificial generativa. Então, ter gravado de forma analógica aliou o discurso à forma. Não foi algo que a gente fez assim, a gente tem que gravar analógico porque esse disco vai falar sobre isso. Não. Na verdade, a gente chegou até a considerar gravar de forma digital e isso não impactaria a crítica do disco contra a IA generativa, que é apenas regurgitar toda a produção cultural da humanidade de forma totalmente plagiada e sem direitos, né, dos artistas que criaram isso. Então, sim, tem uma questão moral, mas ela foi um incidente planejado. É melhor tu não dar espaço pra fé. Esqueça o sal que trazes na mão. Filme queimado, ódio e dor a granel. Culpado, mal olhado. O digital complica um pouco o fato de você ter que processar aquele áudio para chegar a um resultado. Ele precisa desse refinamento, enquanto o analógico ele já é isso. Ele já lhe coloca na cara do gol ali. Você já termina de gravar e já tem um som cru muito mais satisfatório do que um som plugado numa interface de áudio, né? Digital e numa DAW, né? Que dá um som muito... Você precisa de um plugin para mudar o som, então vai criando muitas etapas, enquanto no analógico você está direto na fonte, basicamente. Papangu eu conheci através do Casa Gastão, em um dos programas, e para mim foi maravilhoso. Sempre bate a saudade de casa, então acho que Papangu trouxe um bocadinho pra gente matar a saudade. Esse sentido de regionalidade, Papangu também ele mistura muitos elementos e ao mesmo tempo ele também vem de uma, como eu posso dizer, para quem gosta de Nação Zumbi, Chico Sainz Nação Zumbi, que já fez essa mistura de elementos rítmicos lá na década de 90 no Brasil e fez os manifestos e tudo. A gente também tem até uma banda também de psicodelia nordestina chamada Ave Sangria também. E também a gente também tem uma chamada Janete Saiu Pra Beber, que também mistura bastante esses elementos rítmicos. Então a gente de Recife se identifica bastante. Eles são de João Pessoa, é ali colado, nossos irmãos, mas a gente também se identifica muito com essa mistura de elementos rítmicos que ele traz, sabe? Essa coisa enraizada que tá dentro da gente. Quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. E depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. E depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Tem gente dizendo que eu sou louco, porque eu só penso em quebrar coco. Depois eu quero tirar o coco pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Tem gente dizendo que eu sou louco, porque eu só quero tirar coco. E depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco... Todos os álbuns ouçam com bastante calma, com bastante apreço. Versões ao vivo também, tem tudo no YouTube. Vejam as versões de estúdio, vale muito a pena. Dissequem tudo sobre eles no YouTube, que é maravilhoso.